quero ler um versículo que está na palavra de Deus, no livro de Mateus, no capítulo 4, versículo 17, que diz assim: desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Você pode dizer mais uma vez essa palavra juntamente comigo? Desde então, e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Amém. Amados, é interessante que reino é uma estrutura de poder. É uma estrutura de poder que se monta e ela tem um objetivo: conduzir pessoas, gerar identidade de pessoas. Analisando do ponto de vista humano, se entrar uma pessoa aqui vestida de burca, por exemplo, você saberá que ela não é daqui. Você vai dizer: não, deve ser pelo menos do Oriente Médio. Por quê? Ela pertence, do ponto de vista humano, a um reino que tem características específicas. Da mesma forma, se entrar um indígena aqui, você vai ver também não é dessa civilização. Por quê? Ele estará vestido e comportando-se de acordo com o reino no qual ele foi formado. E assim acontece em todas as áreas da vida. Então, reinos, eles geram uma identidade pessoal, eles geram uma identidade familiar, um modelo de como a família se estrutura. Você vai em certos locais, por exemplo, tem marido que tem várias mulheres, porque o reino de lá coloca isso dentro dos seus valores culturais. Então, reinos também, amados, eles modelam sociedades, nações. E vou dizer uma coisa a mais, analisando no sentido mais amplo, os reinos que operam no mundo, sobretudo os reinos invisíveis, eles não estão presos a uma nação, não estão presos a um tempo, eles estão em todo o universo, em todo o mundo, onde você andar. Você vai na França, você vê as mesmas misérias daqui. Você vai no Japão, você vai na Suécia, você vai no Alasca, vai nos Estados Unidos. Por onde você andar, as misérias estão espalhadas por aí. Por quê? Reinos estão influenciando a vida de pessoas. Reinos geram padrões morais, geram padrões éticos. Reinos produzem culturas, e é por dentro da cultura é que o pecado chega até as pessoas. Reinos definem forma de relacionamento. Olha, por exemplo, você vai conversar com um coreano do norte. A minha nora esteve na Coreia do Norte, e ela disse para mim: olha, pastor, você quando chega na Coreia do Norte, você é proibido de falar com as pessoas. Ela estava na China e ela foi até a Coreia do Norte. Ela disse: andei num local e disseram: você vai ver as pessoas, mas não pode falar com elas. E ela disse que passava onde as pessoas estavam trabalhando, seja na agricultura ou em alguma outra área, as pessoas paravam de trabalhar, olhavam para eles, mas nada podiam dizer, nem eles daqui para lá, nem de lá para cá. Ela disse assim: é impressionante como a gente identificava os cristãos no meio, porque lá os olhos também falam. Então, pelos olhos você identifica que aquela pessoa quer dar um cumprimento a você, quer dar um cumprimento cristão, quer te dar um abraço, mas ela não pode, ela faz isso só com os olhos. O olhar dela diz isso. Eu estou mostrando aqui, amados, que reino define forma de relacionamento. Então você vai ver que nesse ambiente, por exemplo, nessa semana eu recebi uma notícia do Portas Abertas que 100 pessoas foram executadas na Coreia do Norte, porque eles estavam preparando para um culto e a polícia chegou, pegou os líderes todos ali e foram executados. E as famílias foram deportadas para os chamados campos de reeducação. Eu quero dizer que reinos definem forma de relacionamento, define forma de pensar, forma de sentir e forma de agir. E digo mais, reinos definem destino das pessoas. Cada pessoa na terra, ela tem um visual, uma expressão que diz o reino a que ela serve. Você está caminhando com uma pessoa e você, depois de algum tempo conversando, você já sabe qual reino que ela serve. Mas você falando também, as pessoas sabem qual reino que você serve. Porque nós carregamos conosco marca do reino ao qual nós servimos. Se você serve o reino da mentira, toda hora vai sair uma mentirinha. Se você serve ao reino da violência, você vai estar expressando isso. Se a pessoa serve ao reino da imoralidade, ela vai estar expressando isso.
Mas se você serve ao reino da bondade, ao reino do amor, você também vai estar expressando isso. Reinos definem comportamentos, reinos definem caráter, reinos definem forma de pensar, forma de agir, forma de sentir. Reino define o destino das pessoas. Mas é interessante que Deus cria o homem para ele governar, para ele reinar. Então Deus cria um ambiente abençoado chamado terra e disse: eu vou nessa parte chamada terra, vou fazer um jardim, um lugar bonito, um lugar agradável, e aqui eu colocarei o homem, e deu a ele a autoridade para governar segundo o modelo do reino dos céus. Então o homem recebeu de Deus esse comissionamento de ser um governante de um reino santo, de um reino justo, de um reino abençoador aqui na terra. Mas o problema é que o homem resolveu ouvir um outro reino. E toda vez que você ouve um outro reino e você obedece a ele, você passa a carregar a marca desse reino. E o homem nisso ele perde a sua autoridade de governo, e o reino do mal entra no mundo e começa agora a definir os modelos de comportamento, forma de pensar, forma de sentir e forma de agir. O reino do mal exerce o seu domínio sobre o homem em todos os tempos, em todas as épocas e em todas as culturas. E o seu domínio se manifesta em todas as áreas da existência humana. Se manifesta na cultura, se manifesta na política, na justiça, na educação, na economia, no modelo de família, se manifesta na religião, nos padrões morais, nos padrões sociais de uma sociedade, de uma nação. Todos nós, caminhando no seu dia a dia, você vai esbarrar com alguma manifestação, alguma influência deste reino que passou a dominar aqui na terra. Você esbarra na mentira, você esbarra numa imagem mandada por uma rede social e que ela tem coisas que contaminam. Você esbarra quando liga uma televisão, quando você está falando, quando você está ouvindo, quando você está lendo. Enfim, você está no meio de uma sociedade que você não tem como dizer que você é isento, que você é neutro, que você é uma pessoa e que nada toca em você. Porque o ser humano vive no meio de um mundo em que o reino do mal tem o domínio. E assim as famílias são influenciadas, formas de governo são influenciadas, formas de justiça são influenciadas, formas de educar são influenciadas. Enfim, amados, vivemos num mundo em que o pecado, ele se alastrou, porque existe um reino que luta para que o pecado seja um modelo que as pessoas devem viver. E o que é pecado? É a transgressão da lei moral de Deus. Amados, e olhando para a palavra de Deus, nós vamos ver quantos males esse reino do mal ele traz para a terra e as consequências disto. Nós vamos ver hoje, amados, consequência desse reino que está aqui: a imoralidade, pornografia, prostituição, prazeres imorais, infidelidade conjugal, mentiras, inveja, orgulho, violência de toda a natureza, maldades, homicídios, corrupção, alcoolismo, drogas, olha as cracolândias que estão por aí, injustiça, tráfico de pessoas, doenças, sentimento de culpa, desejo de vingança, destruição da paz no coração dos homens, destruição de famílias, tiranias, opressões, avareza, idolatria, feitiçaria e toda sorte de miséria. E durante o dia nós temos contato com isso, porque nós estamos num mundo em que você não tem como se isolar e dizer que você não está debaixo ou imune a alguma dessas influências. O reino do mal contaminou tudo e a todos com a sua influência. O fato é que Deus, olhando para o homem e vendo esta realidade, declara, como está escrito: não há um justo sequer. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. Deus declara: olhei a terra e não há nenhum só. E a Bíblia diz ainda: aquele que transgride a lei moral de Deus é do diabo, pertence ao reino do mal, como está em 1 João 3:8. O reino do mal nos faz condenados, condenados e condenados à perdição eterna.
porque o salário do pecado é a morte. Mas como nós lemos nesse texto aqui, diz: desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Mas eu olho para a palavra de Deus no livro de Mateus, no capítulo 4, nós vamos ver aqui na tentação de Jesus, o diabo quis apresentar para Jesus também um reino. E diz aqui novamente: o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse para Jesus: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Antes de Jesus começar o seu ministério, foi apresentado a ele os reinos do mundo pelo próprio diabo. E ele queria interromper o projeto de Jesus, mas na sequência do texto nós vamos encontrar Jesus dizendo: desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. A palavra arrependimento aqui está relacionado com uma palavra grega que chama metanoia, quer dizer mudança da mente e do caráter. Mas nós, por nós mesmos, por mais esforçado que sejamos, nós não conseguimos alterar nossa estrutura interior, porque é muito mais forte do que a sua capacidade. É por isso que o reino dos céus, ele vem à terra, e por isso que Jesus Cristo vem e está dizendo: eu posso interferir, eu posso mudar, eu posso transformar, eu posso libertar, eu posso perdoar, e eu posso dar direcionamentos para a sua vida. É isso que o reino dos céus vem fazer aqui. Então, na realidade, quando ele fala arrependei-vos pela pregação do evangelho, das boas novas, ele está convidando a cada um de nós que vive numa sociedade pecaminosa e nos contaminamos com o pecado que nela está. Deus está nos convocando, dizendo: arrependei-vos, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. O grande problema é que vivemos numa sociedade em que nós nos acostumamos com o pecado, a transgressão da lei moral de Deus. Existe um psicanalista dissidente da linha freudiana chamado Erich Fromm, e ele, estudando o comportamento humano, ele disse: vivemos, olhe bem, ele é um judeu ateu, e ele disse: vivemos numa sociedade em que ela está doente, e como todos estão doentes, todos consideram-se esse estado patológico normal. E ele deu o nome a essa síndrome de patologia da normalidade. Ou seja, todos nós pecamos e o pecado passou a ser algo normal. Não há no ser humano um sentimento de rejeição da transgressão da lei moral de Deus, mas parece que há uma acomodação, há uma aceitação, há uma convivência pacífica com aquilo que mata. Seria como você aceitar o coronavírus para viver junto com você e está tudo bem. Olha quanto rebuliço aconteceu no mundo por causa desse vírus. É vacina daqui, é briga de governo, é briga de todo mundo, porque todo mundo queria expulsar esse vírus de lá, de perto de si. Mas parece que nós não queremos expulsar o vírus do pecado de perto da gente. Mas Jesus está dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. O primeiro chamamento de Jesus é que você tenha conhecimento do reino dos céus, que é um governo santo, um governo perfeito, soberano, eterno, justo e cheio de amor. E que você conheça o grande amor de Deus. E que você saiba que você é uma pessoa que está nesse mundo aqui, caracterizado por todas as deformações que o reino das trevas ele provoca, mas Jesus está dizendo: eu posso interferir nesta realidade e te dar um novo direcionamento para a sua vida. Glórias sejam dadas ao nome do Senhor. O reino dos céus é um reino de governo justo, de amor, de acolhimento, de perdão, de paz, de alegria, de esperança, restauração e vida eterna. Eu fico olhando às vezes as pessoas fazendo discursos políticos, falando sobre questões sociais, inclusão social. Vou dizer uma coisa: o reino dos céus é o maior reino de inclusão que existe na terra. É o maior reino, você inclui nele ladrões, prostitutas, você inclui drogados, você vai incluindo todo mundo, porque é um reino de acolhimento e de amor, de perdão. Glória a Deus.
Você olhar para a sociedade, as pessoas cometerem delitos, elas estão separadas da gente dentro de uma prisão. Se você olhar as pessoas menos favoráveis, elas estão pelas calçadas aqui pedindo esmola. Ou então estão debaixo dos viadutos se drogando agora, ou nos prostíbulos agora, ou em outros locais aí complicados da cidade. Eles estão lá porque eles sabem que eles estão excluídos. Mas quando o reino de Deus chega, é um reino de inclusão. E Jesus está chamando: vinde a mim todos, que tem espaço para todos, tem amor para todos, tem graça para todos, tem perdão para todos, tem vida eterna para todos. Aleluia, glória a Deus. E nós olhamos no texto aqui, na sequência do texto do capítulo 4, está dizendo: e percorria Jesus toda a Galiléia, ensinando nas suas sinagogas, e pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo, e a sua fama correu por toda a Síria, e traziam-lhe todos os que padeciam acometidos de várias enfermidades e tormentos, e os endemoniados, os lunáticos, os paralíticos, e ele os curava a todos, e seguiam uma grande multidão da Galiléia, de Decápolis, de Jerusalém, da Judéia e da além do Jordão. É interessante que onde Jesus estava, ele apresentava o reino do céu às pessoas, e elas eram impactadas pela sua pregação, porque elas se sentiam amadas, elas se sentiam incluídas, porque elas participavam do maior projeto de inclusão do homem, que era experimentar fazer parte da família de Deus. A palavra de Jesus acerca do reino tocava os corações, a mente das pessoas. E Jesus, pela sua bondade e misericórdia, tocava no corpo doente das pessoas e os curava, como nós vimos no texto aqui. Em Jesus as pessoas não se sentiam presas a uma religião, nem a um dogma, mas livres, leves, perdoadas, incluídas, amadas e cheias de esperança. Amado, porventura não é isso que o ser humano busca hoje? Eu fui fazer uma visita numa casa, e eu chegando lá, aqui no Jardim Aquários, e é interessante que eu estava assistindo uma pessoa que estava ali, estava doente, e os familiares estavam todos naquela casa, e cada um de uma religião diferente. E como eles sabiam que eu sou um pastor, cada um começou a colocar o seu ponto de vista da sua própria fé. Uns, eu sou liberal, eu sou assim, eu sou assado. E eu observei que as 5 ou 6 pessoas que estavam ali, cada um estava num ambiente diferente de fé. Aí eu disse, eu vou entrar nessa conversa aí, porque pastor às vezes é um pouco assim atrevido, né, no bom sentido, ousado, melhor dizendo. Eu disse, quem aqui é contra o amor? Não, amor nós queremos. Quem aqui quer paz? Paz nós queremos. Quem quer ter esperança? Queremos. E eu fui colocando. Eu disse, o reino de Deus tem tudo isso que vocês querem. Perceberam que as religiões colocou todo mundo num campo diferente, mas o reino de Deus colocou todo mundo no mesmo lado? E aí, um das pessoas que estava ali, ele até professa uma religião com muita intensidade, ele se levanta e fala assim, pastor, isso aí a gente quer. E toda a família se levanta, dizendo, nós também queremos. E aí a senhora que estava fazendo o almoço na casa, desligou o fogo, veio com ele e falou assim, me inclui também, que eu também quero. Eu estava na cozinha ouvindo, eu também quero. Todo mundo queria o reino de Deus. Amados, porque essa é uma necessidade natural do ser humano, ter um encontro com Deus. Viver o reino de Deus, a plenitude do reino de Deus. O fato é que o mal que opera no mundo tem tentado tirar das pessoas a visão de que elas precisam do reino de Deus, que Jesus Cristo é a resposta, que Jesus Cristo nos encaminha para a vida eterna, que Jesus Cristo perdoa, transforma. Parece que nós estamos sofrendo de uma grande amnésia, em que nós parece que queremos buscar em algum lugar aquilo que precisamos, mas não sabemos direito se esse lugar tem o que nós precisamos. Mas uma coisa eu quero dizer para você, que o reino de Deus tem tudo aquilo que você precisa. E é muito mais do que uma religião ou uma filosofia. Deus não tem religião. Talvez você fique chocado com essa palavra. Deus, Ele é dono da vida. A religião é uma criação humana para tentar explicar aquilo que a filosofia não conseguiu, nem a ciência conseguiu. Mas Deus não criou nenhuma religião. Ele é Deus da vida e manifesta o seu amor e graça a todos aqueles que creem no nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus.
Amados, mas como entrar no reino dos céus? É só arrepender que já está lá. O reino dos céus é um reino de justiça. Ninguém de nós está habilitado a entrar no reino dos céus só porque eu quero entrar lá. Porque por mais desejo que eu tenha, eu não sou justo. Então, para isso, o que acontece é que Jesus Cristo, Ele pegou as nossas dívidas, as nossas transgressões, as nossas condenações, e Ele pegou tudo isso, orou lá no Getsêmani dizendo: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas se for da tua vontade, eu vou em frente. E Ele foi em frente, Ele foi crucificado, foi morto, derramou o seu sangue por nós, e pelo seu sangue nós conseguimos o selo de justiça para entrarmos no reino dos céus. Todo aquele que deseja morar nos céus um dia precisa ter este selo de justiça, precisa arrepender-se dos seus pecados, reconhecer que é um pecador, que em Jesus encontramos o perdão, que em Jesus encontramos o selo de justiça e declarar isso, porque o céu, amados, é como se você estivesse querendo fazer sociedade num clube. Você passa no clube, lá tem um campo verdejante de futebol, tem uma piscina azulzinha, tem churrasco, tem sauna, tem, enfim, tudo que um clube tem. E você passasse todo dia e olhasse para aquele clube e dizer: eu queria ser, um dia vou ser sócio, eu queria ser sócio. Você pode fazer isso a vida inteira, mas se você não chegar lá no clube e declarar: eu quero ser sócio, alguém vai dizer: tem uma ficha aqui para preencher. E você vai dizer: não, se preenche. Diz aqui, você tem que pagar a mensalidade. Você concorda? Você diz: concordo. Se falhar duas, suspende. Concordo? Concordo. Não pode trazer amigos, é só você. Concordo? Concordo. Não pode ter bebida na piscina. Concordo? Concordo. Não tem expediente no clube na segunda-feira, porque é dia de folga do funcionário. Você concorda? Concordo. Aí você vai: concordo, e lá no final você assina, paga, aí você vai ser sócio. No céu é a mesma coisa. Jesus está dizendo para você: você quer morar no céu? Então você tem que seguir as instruções da palavra de Deus. Você concorda? Aqui começa. A primeira coisa, você tem que considerar-se um pecador. Mas eu, pastor, eu sou uma pessoa tão correta. Nós vivemos no mundo de pecado e sofremos o processo de socialização do pecado, ou também chamado de aculturação, o nome que queira dar, é o nome que a sociologia dá, que você pega comportamento das pessoas sem que você perceba. Isso é uma ação quase que inconsciente. Você passa a assumir comportamentos da sociedade onde você vive, às vezes inconscientemente. Como eu cito exemplo aqui nessa igreja. Nós fomos morar na Itália e cheguei lá, aí, cadê o arroz com feijão? Só tinha macarrão. Ela disse: mas Adelma, só tem macarrão, não tem arroz e feijão? Se não tem. Então era macarrão de manhã, de tarde e de noite. Assim, só muda o molho, mas o macarrão é o mesmo. Depois de um mês o molho repete. Assim, é com almôndega, depois é com tomate, aí volta a ser almôndega de novo, tomate de novo. E eu comi lá mais ou menos uns 700 pratos de macarrão, né? No início eu era contra o macarrão, porque eu sou do arroz com feijão, e feijão preto. Cadê os cariocas daqui? Não é isso, irmão? É o pretinho básico, não é isso? É o pretinho básico, exatamente. Então o que acontece, né? E lá não tinha. Aí o que acontece? Na primeira semana, todo mundo meio coisa com macarrão. Veio a segunda semana. Aí você: não vamos brigar mais com macarrão. Então é macarrão, então vamos comer macarrão. Não vamos brigar. Depois a gente começou a gostar. Aí quando alguém ia visitar minha casa lá do Brasil, que ia lá, eu dizia: tem um macarrão aqui, ó, nota 10. Eu passei a ser missionário de macarrão. Sabe por quê? Eu me acostumei, e sem fazer muito esforço. Você está brigando, mas tem macarrão todo dia. Vai na casa de alguém, é macarrão. Vai na casa do outro, é macarrão. Fui trabalhar no Ministério da Defesa deles, é macarrão todo dia. Não tem outra coisa, é só macarrão, macarrão. Entra no restaurante, é macarrão. Aí você vai assim: macarrão, macarrão. Aí você está dizendo: cadê o macarrão? Quando não tem. Você se acostuma. Assim também você se acostuma com o pecado.
ele está rodando no nosso meio, batendo por todos os meios, e a gente vai assimilando comportamentos pecaminosos. Ah, pastor, mas é só coisa pequena. Não importa, no céu não entra pecado, nem pequeno nem grande. No céu só entra as pessoas que foram perdoadas por Jesus Cristo e receberam o selo de justiça. Então nós vivemos num tempo que, numa sociedade, no mundo, em que o processo de aculturação pecaminosa, ele avança de uma forma intensa e começa a chegar até o nível das crianças, onde os maldosos chegaram lá com ideologia de gênero, querendo corromper as nossas crianças. Amados, esse é o maior crime que se comete, porque você afeta a próxima geração. Isso é transgressão da lei moral de Deus, e as pessoas que fazem isso, elas precisam ter um encontro com Jesus e terem suas vidas transformadas, se um dia elas quiserem morar nos céus. E aqueles que praticam isso também precisam ter um encontro com Jesus e declarar que são pecadores para receber o perdão de Deus. Não adianta encobrir o pecado com mensagens que vai massagear o ego e te deixar dentro de uma ilusão vazia. Amados, para entrar no céu só tem um jeito, é quando eu arrependo dos meus pecados e recebo Jesus Cristo, que morreu na cruz do Calvário e ressuscitou, e Ele tem poder para me libertar de todo grilhão, de toda a presa do pecado, toda a força maligna. Somente Jesus e mais ninguém. Só entrarão no céu os salvos em Jesus Cristo, aqueles que receberam Jesus como Senhor das suas vidas, aquele que resolver expulsar essa pressão do reino das trevas do seu coração, da sua vida, dizer: eu quero Jesus, e eu quero Jesus, glória a Deus. Amado, o Espírito Santo de Deus está falando conosco aqui nesta noite. É o Espírito Santo que convence. Eu não vim aqui para fazer um discurso teológico para você, mas eu vim trazer uma mensagem do céu dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Todos nós queremos o reino dos céus de alguma maneira. Até o Pai Nosso que nós declaramos: Pai Nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Mas nós falamos isso, mas na hora que o reino vem e diz: eu quero governar vocês, diz: não, eu estou num mundo em que eu já tenho um governo próprio aqui, e o meu modelo é aquele que o mundo me ofereceu. Mas como é que eu posso dizer: venha o teu reino, se na realidade eu não dou espaço para o reino governar a minha vida e me redirecionar e me dar um destino? Essa pergunta eu me faço todos os dias, para saber se eu estou em condições de declarar o Pai Nosso, e se verdadeiramente eu sou filho de Deus. E se você é filho, você obedece, você se submete, você sabe que Jesus Cristo é aquele que veio para perdoar os nossos pecados e nos reconectar novamente com Deus. Pastor, mas eu queria uma palavra diferente. Qualquer palavra diferente dessa que eu estou ministrando hoje aqui não te leva para o céu. Pode te levar para você ser próspero, pode te levar para você ser qualquer outra coisa, menos salvo em Jesus Cristo. Salvação em Jesus Cristo, salvação para entrar no céu, só em Jesus Cristo, aquele que morreu e ressuscitou. Não há outro caminho, não há uma alternativa. Somente Jesus Cristo é que salva, que transforma o homem, que proporciona essa metanoia, essa mudança radical no coração, no caráter, e nos faz novas criaturas. Novas criaturas. Só Jesus Cristo pode fazer isto. E é isso que nós precisamos hoje, amados. Entender que precisamos passar pelo processo. Quantas pessoas não encontramos na Bíblia, pessoas bem-sucedidas, mas elas sabiam que elas estavam no mundo pressionado pelo reino das trevas, e elas achavam que elas eram boas, elas cumpriam certos rituais religiosos, e elas procuram Jesus, como está em Marcos 10 e 17, aquele mancebo de qualidade. Ele chega para Jesus, um homem rico, de posição, de nome, fala: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Ele era um religioso, mas ele sabia que o destino dele estava comprometido, e ele procura Jesus para saber o que ele deveria fazer para herdar a vida eterna. Ele fez a pergunta certa, ele foi a pessoa certa, recebeu a resposta certa, e ele fez a coisa errada. Ele amou mais este mundo do que a graça salvadora em Jesus Cristo.
ele rejeitou. Quando Jesus disse para ele: olha, você observa tantos dogmas, mas uma coisa eu digo para você. Jesus sabia que ele era um homem muito avarento, e Jesus tocou na avareza dele, que é um dos pecados que o reino das trevas oferece. Ele faz o seguinte: vende tudo quanto tens e dá aos pobres, e vem e segue-me, e terás um tesouro no céu. Ele deu uma pensada e disse: não. Eu prefiro ficar com a minha riqueza aqui e sem a resposta, ou melhor, sem aquilo que eu vim buscar. Mas vou dizer uma coisa para vocês: o dinheiro é a riqueza mais pobre que existe na terra. É a riqueza de menor nível de qualidade, é o dinheiro. O segundo nível, melhor riqueza, é a honra. O terceiro nível, mais alto, de melhor riqueza, é o que Jesus fala aqui: tesouro no céu. É quando você tem crédito com Deus. Você vai ver Ezequias, livro de Isaías, capítulo 38, o rei Ezequias, quando recebeu a sentença de morte, ele disse: Deus, lembra-te. Ele invocou o crédito que ele tinha diante de Deus. Amado, quando você tem crédito nos céus, Jesus está dizendo que esse crédito que você tem lá, nada corrói. E o nível mais alto de riqueza é a presença de Deus. Aleluia. É isso. Aquele moço, ele ficou preso no nível mais baixo de riqueza, que era o dinheiro. Ele não compreendeu que tinha outras riquezas, que Jesus abriu a porta do céu para ele, mas ele não compreendeu isso. Ele resolveu trocar as riquezas do céu pelas riquezas da terra. Mas nesta noite, Deus fala conosco aqui: tem riqueza no céu para aqueles que recebem Jesus como Senhor das suas vidas. Amados, há um sopro do amor de Deus nesse lugar aqui nesta noite. Há um sopro da graça de Deus nesse lugar aqui. A graça para salvar, para transformar as vidas das pessoas. A Bíblia diz lá em Romanos 6:23, porque o salário do pecado é a morte. Mas também diz: mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. O dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Por isso implica que nesta noite eu tenho que tomar um posicionamento. Como eu disse, reino, eles definem destinos, nesta vida e na vida eterna também. Todo mundo quer morar nos céus. Eu recebo muitas informações de pessoas que morreram, espalhado pelo Brasil inteiro, e sempre tem aquelas pessoas dizendo assim: que o Pai o tenha, que o Pai o receba. Todo mundo tem uma expectativa de morar nos céus. Mas no céu, amado, não é um lugar para qualquer um. Você tem que decidir morar lá conscientemente. Você tem que tomar essa decisão de deixar Jesus entrar na sua vida, transformar você, a sua mente. A metanoia tem que acontecer em você, mudança da mente e do caráter em Cristo Jesus. Você tem que ter assegurado perdão dos seus pecados para você poder entrar no céu pelas portas. E olha que o céu é um lugar muito lindo, que espera as pessoas que entendem que existe um caminho para chegar lá. Jesus não morreu em vão, ele morreu por causa dos meus pecados e dos seus pecados, das minhas transgressões e das suas transgressões. Amado, nós estamos caminhando para o final deste culto, dessa ministração. Ela é bem objetiva, mas antes de terminar, eu queria também convidar as pessoas a tomar uma decisão hoje. Tomar uma decisão. Não saia daqui sem tomar a decisão. Você quer morar no reino dos céus? Você quer morar, começar aqui, e depois, quando você fechar os olhos aqui, você acordar nas mansões celestiais ao lado do teu Pai celestial? Só há um caminho para isso acontecer: quando você recebe Jesus como Senhor da sua vida, e Jesus torna-se o seu maior amigo. Por isso o nome desse culto, culto do amigo. Amados, e a presença do Senhor Jesus está neste lugar aqui. Há um céu aberto para você nesta noite. Há uma oportunidade aberta para você receber Jesus como Senhor da sua vida. Há uma oportunidade extraordinária de você conhecer quem é Jesus verdadeiramente. Amados, e Jesus é esse aqui, e percorria toda a Galileia, ensinando nas sinagogas as boas novas do reino,
curando todas as enfermidades e moléstia entre o povo. E olha só, traziam-lhes todos os que pareciam acometidos de várias doenças, tormentos, endemoniados, lunáticos, paralíticos, e ele curava a todos. Essa era a boa notícia que ele trouxe: salvação, caminho para o reino. Mas também Jesus sabe que nós vivemos nessa vida aqui, eu tenho problemas emocionais, eu tenho problemas físicos, e Jesus liberava de uma maneira graciosa o seu amor e a sua graça sobre os enfermos, sobre os tristes, os abatidos, sobre os rejeitados, e a todos ele manifestou o seu grande amor. E Jesus Cristo está aqui nesta noite, ele quer manifestar o seu amor para comigo e para com você também. Um dia eu reconheci os meus pecados, eu achava que eu era uma pessoa justa. Eu não nasci no lar evangélico. Eu achava que eu era uma pessoa correta. Eu dizia, eu não faço nada de errado. Até um dia que eu fui confrontado com a palavra de Deus, e eu entendi que eu tinha que me arrepender dos meus pecados. Eu senti o desejo de sofrer uma transformação da mente, do meu caráter. Eu disse, Jesus, tu pode fazer isso, eis-me aqui na tua presença, faz isso em mim. Glória a Deus. E Jesus entrou na minha vida, me libertou dos meus cativeiros, abriu as portas de prisão do pecado que eu estava ali, e hoje eu me sinto uma pessoa livre, porque Jesus Cristo nos faz livres. Bendito é o nome do Senhor. Nós vamos estar louvando a Deus agora aqui com um cântico, e logo após eu quero fazer um convite para você, para que você tome um posicionamento diante de Deus. Vamos estar louvando a Deus agora? Vamos cantar com a igreja? Ele levou sobre si as nossas transgressões, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e por suas chagas fomos sarados. Ele tomou sobre si as nossas maldições. Ele sofreu para que tivéssemos perdão. O seu sangue derramou para nos resgatar das trevas e nos lavar de toda iniquidade. Jesus, pão da vida. Jesus, luz do mundo. Ele é o príncipe da paz, maravilhoso conselheiro, fonte
dadas ao nome de Jesus. Amados, nós estamos chegando ao final dessa ministração. Como eu disse, eu faria um convite. A Bíblia diz: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus. Eu não quero que você saia daqui sem ter a oportunidade de tomar uma decisão de receber Jesus como Senhor da sua vida. Não é o pastor, não é esta igreja que você vai receber, mas o dono da vida. Esse Emanuel que nós acabamos de cantar aqui agora. Deixar Jesus entrar na sua vida e transformar você numa nova criatura, segundo o padrão do reino dos céus. Esta noite é uma noite que ela pode ser histórica para a sua vida, se você tomar essa decisão. E por isso eu quero convidar você que quer tomar essa decisão, que entrou aqui hoje, assistiu esse culto, compreendeu a palavra de Deus. Reinos estão operando no mundo, reino humano, mas o reino das trevas também. Mas Jesus Cristo veio trazer um reino santo, um reino de amor, para alcançar a mim e a você. E Jesus não quer que nós percamos mais tempo indagando como será o nosso futuro, uma vez que nosso futuro está assegurado nele, quando nós o recebemos como Senhor das nossas vidas. Por isso eu queria, nesta hora, convidar você a tomar uma decisão e deixar Jesus entrar no seu coração e mudar você. E se você está disposto a fazer isso, eu peço que você dê um sinal assim, só para eu poder dar um cartãozinho para você, porque eu queria anotar o seu endereço para a gente entrar em contato contigo. Diga assim: ó, pastor, eu quero. Não olha para o lado não, só olha assim: meu negócio aqui agora sou eu com Deus. Eu não tenho nada a ver com as pessoas aqui. Eu recebi essa palavra, sei que estamos num mundo em que o reino das trevas, ele gera modelos, e nós não temos outra referência senão o reino das trevas, mas há um reino aqui, um reino santo, que hoje marcou um encontro com você na pessoa de Jesus Cristo. E eu queria encorajar você a tomar uma decisão. Você levanta a mão que um dos oficiais da igreja vai levar um cartãozinho para você, só você marcar lá e colocar o endereço para a gente fazer contato contigo. Essa palavra também é para você que se afastou dos caminhos do Senhor, caminhou e um dia as trevas aproveitou uma vulnerabilidade sua e ela lhe tragou novamente. Mas Jesus está dizendo: hoje é dia de reencontro. Hoje é dia de restauração. Hoje é dia de volta à casa do Pai. Glória a Deus. Amados, nós não estamos aqui num culto vazio, não. O Espírito Santo de Deus está aqui e Ele está falando nos nossos corações. Você precisa de uma decisão ainda hoje. Não deixe a boas novas do reino passar desapercebido, a oportunidade de passar diante de você. Receba em nome de Jesus e decida hoje. Ah, mas eu não posso decidir por você. A igreja não pode decidir por você. Você terá que decidir por você. Céu existe, inferno também existe. Nesta igreja aqui, eu estava aqui algum tempo atrás, num culto de terça-feira, e uma pessoa pede oração por um filho que havia falecido num acidente de moto. Eu estava nesse culto aqui. Chegou o pedido, e quando foi no finalzinho do culto, o pastor disse assim: a irmã mandou um bilhete aqui dizendo que o filho dela ressuscitou. Mas esse moço contou a história dele. Era um final de semana, ele estava brincando com essas motos que ficam empinando por essas ruas aqui. Não sei se era aqui perto, também não sei onde era. O fato é que numa dessas arrancadas, ele dá de cara com um veículo e ele morre ali. E ele contou, disse assim: eu não senti nada, eu só olhei e falei assim: ih, aquele no chão sou eu. Ele falou assim: mas eu não, mas aquele começou a juntar gente em volta. E ele disse que de repente ele se vê tipo numa esteira rolante, com muita gente e que não tem volta. Você anda sem querer andar, a coisa te leva. E lá no final tinha um portal que as pessoas gritavam quando elas iam entrar lá dentro. E quando ele estava bem perto, uma mão foi lá e o tirou, e ele levanta no meio de um velório. Isso, essa igreja aqui testemunhou isso.
E ele disse: gente, inferno existe e tem muita gente entrando lá. O diabo tenta fazer com que as pessoas não percebam isso, porque nós estamos vendo a patologia da normalidade. Mas hoje Jesus está dizendo: tem cura aqui, tem libertação aqui, tem poder para quebrar cadeias, tem poder para abrir porta de cativeiros, tem poder para salvar, poder para libertar, poder para curar. O poder de Deus está disponível neste lugar aqui. Você crê nisso? Amados, enquanto nós estamos aqui, você está exercitando a tua fé aí, pode estar vendo cura aqui no nosso meio, libertação neste lugar aqui, transformação de vida, se você crê. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Eu continuo deixando aberta esta oportunidade. Jesus, Ele quer te salvar. Ele está dando a oportunidade de você sair debaixo deste reino e entrar no reino dos céus hoje. E nós só entramos lá por Jesus Cristo. Não há outra saída.